Olá, meus irmãos. Nesse momento eu quero trazer para vocês a revelação mais profunda que vai existir nesse mundo a partir de agora. Eu quero falar para vocês sobre a Trindade Celestial, como eles se manifestam, como Deus Pai é um e como eles se dividem em três ao mesmo tempo. Eles se unificam em um e se dividem em três ao mesmo tempo. Eu quero revelar para vocês através da Bíblia Sagrada, porém é muito profundo esse ensino. É uma revelação poderosa do céu. Se você quiser aprender, você vai ter que curtir esse vídeo completo. Guarde um tempo para você curtir esse vídeo, porque é uma grande revelação falando sobre a Trindade Celestial. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é Deus Espírito, e como eles se manifestam. Louvado seja Deus. Quando Deus falou, quando Deus estava para formar o homem Adão, ele falou assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a imagem de Deus e a semelhança de Deus é o ser humano. Em qual ponto? Eu vou começar a revelar para vocês. Nós somos três em um, ao mesmo tempo. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Nós somos três em um. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porém, o nosso Deus é da mesma forma, três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ali estava uma única pessoa pegando no barro e fazendo Adão. Porém, uma única pessoa que ao mesmo tempo seria três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo naquele momento estavam unificados em uma só pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, nós somos três em um e não podemos se dividir. Nós não podemos dividir nosso corpo da alma e do Espírito. Porém, Deus Pai, Ele tem o poder de se dividir em três. O Pai e o Filho e o Espírito, eles são três pessoas, e três pessoas que se unificam em um ao mesmo tempo, na hora que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vou falar através da Bíblia como Jesus foi gerado do Pai. Jesus, ele é o primogênito da criação de Deus. O primeiro ser a ser criado no universo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, o próprio Jesus, ele mesmo já foi o autor do universo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos provar isso na Bíblia Sagrada. Eu vou começar lendo aqui para vocês no livro dos Salmos, no capítulo de número 113, a partir do verso 3, que diz assim: do nascente do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Então a glória de Deus, ela é acima dos céus. Há o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Porém, Deus Pai não mora em nenhum dos três céus. Deus Pai mora acima de todos os céus. Louvado seja Deus. Os céus foram criados
para ser habitação de anjos, de querubins, de serafins. Louvado seja Deus! E o Deus que se manifestava no princípio já era Jesus. Louvado seja Deus! A Bíblia vai nos revelar que o próprio Satanás, antes da sua queda, quando era querubim de Deus e regia o coral dos anjos, Satanás nunca viu Deus Pai, nunca conheceu Deus Pai. O Deus que Satanás conhecia já era Jesus. Ele nunca viu Deus Pai e nem ao conheceu. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que Satanás achou facilidade de se tornar igual a Deus, porque Jesus convivia juntamente com eles nas alturas e era chamado de companheiro. Louvado seja Deus! Jesus aparecia para Satanás e era chamado através da Bíblia de seu companheiro. Então Satanás fez como Coré fez lá no deserto, quando Moisés ia conduzindo o povo de Deus para a terra da promessa. Quando Moisés subiu ao monte para fazer a oração, Coré juntou 200 homens e fez um acordo para que ele fosse o pastor daqueles 200 e não dependesse mais de Moisés. Coré achou que podia fazer isso e dava certo. Da mesma forma, Satanás achou que poderia fazer isso, dividir os anjos e ficar Jesus com a parte de anjo e ele com outra. Ele governando a sua parte, criar um reino só para ele e ter os seus anjos, e Jesus ficar com a outra parte. Porque o Deus que aparecia para Satanás já era Jesus e era chamado de companheiro, segundo a Bíblia. Então Satanás achou que dava certo. Louvado seja o nome de Jesus. Porém ele se enganou, porque o Deus Pai é Espírito. Louvado seja Deus! E ninguém nunca viu Deus Pai a não ser Jesus, o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém nunca viu Deus Pai a não ser Jesus. A Bíblia tem toda a revelação. Louvado seja o nome de Jesus. Vou ler o verso 5 do Salmo 113, que diz assim: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então a morada de Deus Pai está nas alturas e ele se inclina ou se curva para ver o que se passa nos céus e também na terra. Quando Deus Pai queria olhar para os céus, como era o movimento de Satanás e os seus anjos antes da queda e dos querubins, ele se curvava para ver o movimento nos céus. E o Deus que aparecia para Satanás já era Jesus. Deus mora muito além do terceiro céu. Deus Pai é Espírito. Jesus falou para a mulher samaritana lá no poço. Ele disse: Meu Pai é Espírito. Importa que os que o adore em espírito e em verdade. Porém, Jesus é o corpo em que Deus Pai, que é Espírito, se manifesta. Por isso que a Bíblia nos revela que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, porque Cristo é o corpo do Pai, o corpo em quem o Pai se manifesta para criar e formar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para outro texto sagrado que se encontra aqui no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 1 e no verso 18, que diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus revelou que verdadeiramente existe um Deus Pai, um Deus Espírito desconhecido, que ninguém nunca viu nem a conheceu. Louvado seja o nome desse Deus tão maravilhoso. Quando Filipe perguntou a Jesus: Mostra-nos o Pai, que isso nos basta, Jesus falou: Há tanto tempo eu estou convosco e você não conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque Jesus é o corpo do Pai. Assim como Jesus é a cabeça da igreja, Deus Pai é a cabeça de Cristo.
Deus Filho e o Pai Santo.